Olá, eu sou Eduardo Chianca e gostaria de falar sobre as nossas vivências com a medicina ayahuasca, né? A ayahuasca, ela como é largamente divulgado, ela nasceu a partir dos nativos, né, da Mata Amazônica na América do Sul e é utilizado, né, no Brasil, no Peru, Colômbia, Venezuela, né, como uma, uma forma, né, de expandir a consciência. A ayahuasca, ela é constituída basicamente de duas plantas, né? O mariri, que é um cipó, e a chacrona, que é uma folha. O mariri, ele tem o que se chama a energia masculina e leva a pessoa ao plano astral. E a chacrona, que tem a energia feminina, mais sutil, pode levar a pessoa até o nível do eu superior. A nível neurológico, existem muitas pesquisas sendo feitas em universidades e institutos em todo o planeta, e dados da USP, Universidade de São Paulo, que é um dos pesquisadores, demonstra que a ayahuasca, no nível cerebral, ela melhora as sinapses. As sinapses são as conexões que existem entre os neurônios, né, do cérebro. E com a idade, com vários fatores de alimentação, etc., essas conexões, essas ligações sinápticas, elas vão se deteriorando. E aí dá surgimento a uma série de doenças, né? Tipo doenças de Parkinson, mal de Parkinson, Alzheimer, demência, né? Perda de memória. Então essas doenças que são tratadas atualmente com medicamentos que geram um monte de efeitos colaterais, então elas são causadas exatamente pela deteriorização das sinapses. Como a ayahuasca ajuda nessa conexão, então as pesquisas estão sendo feitas para transformar a ayahuasca também num medicamento, né, para essas doenças que afligem a humanidade. De um outro ponto de vista, e eu falo isso baseado na nossa experiência com centenas de cerimônias conduzidas usando a ayahuasca em várias partes do planeta, em vários países, o que acontece? Quando nós estamos no estado de vigília, como agora, né, que nós dizemos que estamos acordados, a nossa frequência cerebral ela é bastante elevada. É uma faixa de frequência chamada beta. Essa faixa de frequências, que pode ser medida usando um eletroencefalograma, ela vai de 14 ciclos por segundo, ou hertz, até 14 hertz. De 14 até 35, 40 hertz. Então, nesse estado de consciência, a gente está aqui no mundo da matéria e a gente vê o mundo físico através dos nossos 5 sentidos físicos, visão, audição, etc. Normalmente a pessoa está num estado do hemisfério esquerdo, racional, que é o cérebro dominante no estado de vigília. E quando a gente dorme, no processo natural, né, de dormir, geralmente à noite, a pessoa baixa a frequência cerebral, né, que vai de 7 a 14 Hz, e é um estado de relaxamento que antecede o estado de sono. Então, aqui no Brasil, a gente costuma dizer que quando está relaxado, quando pratica yoga, uma meditação, vai para a natureza, diz assim, eu estou em alfa. Também é usado a expressão zen, estou zen. Quando a gente vai dormir, então a frequência cerebral cai mais para teta, que é um sono leve,
e depois a frequência cai mais para delta, que é o sono profundo, e aí existe uma transição do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito, que é o nosso lado intuitivo, holístico, né? Então, a ayahuasca, ela leva você, né, nesses estados de consciência, começa você no plano da matéria, no plano 3D, com cerca de 40 minutos a 1 hora, isso varia da sensibilidade das pessoas e também do tipo da ayahuasca, e da quantidade da ayahuasca e da cerimônia que está sendo feita, a pessoa baixa a frequência cerebral, então ela entra no astral, que é um estado natural que ocorre no sono todas as noites com todas as pessoas, só que a pessoa entra consciente. E ele percebe as vibrações, né? Enquanto que no estado de vigília a gente vê as formas, né, das coisas físicas, mas como a teoria da relatividade de Albert Einstein mostra que a matéria é energia condensada, então, quando a gente vai para o plano astral, o que a gente acessa já não é mais a matéria física, mas sim as vibrações, que são frequências, né? Então, a gente percebe campos vibracionais, depende do seu nível vibracional, tanto baixo quanto alto no astral. Então, você vê formas geométricas, coloridas, né? Que é de uma beleza indescritível. Você percebe mandalas, né? Sempre em movimento, porque a energia está sempre em movimento. Então você percebe mandalas, fractais, né? Os fractais é um padrão natural existente na natureza, né? E existe também, né, uma expansão da consciência, né? A quarta dimensão, na realidade, pela ciência, é o tempo, né? Na física clássica newtoniana, o espaço tridimensional e o tempo são separados, né? Mas com a teoria da relatividade de Einstein, ele afirma, e o que é verdade, que na realidade existe um contínuo entre espaço e tempo, entre matéria e tempo, e que o tempo é a quarta dimensão. Então, quando a gente usa a ayahuasca, né, de uma forma apropriada numa cerimônia, então você entra nesse campo magnético, que você vai todas as noites, mas que não lembra, e aí você percebe como você já está no campo do tempo, não o tempo da terceira dimensão, né, que é passado, presente e futuro, mas entra nesse campo chamado tempo e você lembra facilmente, por exemplo, de vidas passadas, né? Você pode ter encontros, né, tipo mediúnicos, né, com pessoas do seu relacionamento que já desencarnou, tipo um avô, coisas assim, né? E o que aparece com certa frequência aparecem flashes, né, imagens de alguns traumas de vidas passadas. E isso é muito bom, porque se aparece, né, aquela energia, aquela emoção, significa que você está carregando esta energia, ou que é uma emoção que é uma energia, você carrega de forma inconsciente, né? Mas aquilo faz cair a sua vibração, né? Então, é uma grande purificação você acessar essa informação, tal como é feito, né, nas psicoterapias, onde você acessa o seu inconsciente e gera o que se chama psicologia uma catarse, quer dizer, você libera aquele bloqueio energético, que pode ser tanto desta encarnação como de vidas passadas,
E no meu caso eu lembro de situações há mais de 1000 anos atrás. Então isso gera uma purificação, dependendo do nível da emoção, se for uma coisa muito densa, que esteja energeticamente impregnada no corpo físico, né? Ele pode gerar o vômito, né? Então, mas o vômito, ele é para ser visto com gratidão na realidade, porque está sendo feita uma pureza energética imensa, né? Que normalmente precisaria muitos anos de terapia para resolver isso. E logo depois do vômito, né, aí vem uma sensação de alívio muito grande, porque aquelas energias que ficam impregnadas dentro da carne, né, a emoção é algo bastante denso, né, durante o meu trabalho de terapeuta com frequência de luz, eu consigo ver, né, com minha visão etérica, né, uma energia como fosse uma gosma, né, que sai do corpo físico. É por isso que as pessoas que têm tristeza, ressentimento, ela fica com a respiração curta, né? Por que a respiração fica curta? Porque existe uma gosma aqui dentro da carne, do peito, e a pessoa não consegue respirar adequadamente, profundamente. É por isso que na tradicional medicina chinesa se diz que a tristeza afeta os pulmões. E isto é verdade, porque como você não está conseguindo respirar profundamente, então os seus pulmões, que ficam aqui na parte de trás, posterior do corpo, eles não são ventilados adequadamente por causa da respiração curta, né? Então afeta, gera problemas nos pulmões. Então, este é o aspecto, vamos dizer assim, belo, né, da beleza da natureza divina. Eu gosto de usar essa expressão, a natureza divina, na sua multidimensionalidade, que a própria ciência, a ciência de ponta, ela está chegando a essas conclusões pelo lado da ciência, mas na realidade a sabedoria ancestral e os xamãs e os videntes, eles já sabem, né, há muito tempo, que o universo ele é multidimensional, quer dizer, é como se fosse oitavas de frequências, né? E você está em ressonância nessas frequências simultaneamente, tal qual as oitavas de um teclado de um piano, né? Onde tem várias oitavas e, por exemplo, né, todos os dós estão em ressonância harmônica. Então, se você toca a primeira tecla Dó, as outras, como se tivesse uma mão invisível, ela faz Dó, 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 Dó. Não é? Então, existe uma nova ciência chamada a ciência da teoria dos universos paralelos, ou das supercordas, né? Super strings, como se fala em inglês. Então, que demonstra que o universo ele tem muitas dimensões, muitas oitavas, e se especula ainda, né, pelos modelos matemáticos, quantas dimensões tem. Se fala em 10 dimensões, em 12, 19, né? Mas o que tem de garantido até hoje, todo mundo concorda, são as 4 primeiras, o 3 da matéria e o 4 do tempo. E dependendo do nível de pureza vibracional, né, da pessoa que está participando da cerimônia com a ayahuasca, se ele estiver bastante purificado, com seus chakras, seus vórtices energéticos harmonizados, e com as emoções tranquilas, né, harmonizadas, e principalmente os hemisférios cerebrais, né, o racional e o intuitivo equilibrado, então ele pode acessar o seu espírito, que é o que se chama o eu superior. Então, nesse estado de clareza mental, que é o que caracteriza o eu superior, vamos dizer assim, desaparecem as imagens do astral e a pessoa entra num estado como se fosse de um vazio, né? É um vazio que tem tudo na realidade, né? Não é um vazio sem nada, é um vazio com tudo.
Então a pessoa tem um estado de uma clareza mental, de uma sabedoria, porque na realidade ele está ligado diretamente ao seu eu superior. E nesse estado superior de consciência, que se chama a quinta dimensão, né, a pessoa sente uma energia de amor, né? As pessoas usam o termo amor incondicional para esse estado. É como se fosse um êxtase. E não se consegue traduzir com palavras, é inefável o que você sente. É aquele amor que o Jesus, o Cristo, falava, né? É o amor para tudo, para todos os seres, para toda a natureza. O amor, para a maioria da humanidade, é uma emoção, né? Mas esse é o chamado amor condicionado. A pessoa ama a família, ama o país, ama isso, ama aquilo. O amor incondicional é um estado de ser. É uma energia que quando você se conecta à energia cósmica. Essa energia cósmica é o que se chama de Deus, né? Então você sente esse amor que permeia todo o universo. O outro aspecto que a pessoa tem nesse estado elevado, desperto, vamos chamar assim, estado desperto, é uma sensação de unidade cósmica, né? No estado de 3D, o nosso ego se sente separado, né? Eu e você, eu e a Terra, eu e os outros. Mas nesse estado elevado de consciência, unificado de consciência, você sente que você é uma partícula do divino, né? É como se, fazendo uma analogia, né? Como se o oceano fosse Deus e você fosse uma gota do oceano. Mas você sabe que você não está separado do oceano. Você é uma parte do oceano e esse oceano é o divino, é Deus, o nome que você quiser chamar. É a fonte de tudo, né? E também você tem uma percepção além dos campos eletromagnéticos. Porque no estado da quinta dimensão começam as chamadas estruturas cristalinas. Então o que você percebe são cristais na geometria sagrada, né? Que é o início da chamada, né, hierarquia espiritual, a grande fraternidade branca. E também é fácil você ter acesso a seres, né, nesta dimensão. Então, no nosso caso, de frequência de luz, nós temos uma conexão com os seres chamados pleiadianos, que são consciências, são como fossem anjos, né, mensageiros, no nível da quinta dimensão. Então, essa é a questão que eu gostaria de partilhar com você sobre a ayahuasca e sobre a cerimônia xamânica que nós conduzimos, né? Não quero dizer que todas as cerimônias são assim. Hoje se usa a ayahuasca de forma, eu diria até indiscriminada, né? É uma planta sagrada, mas está sendo banalizada, profanada. Estão fazendo, né, o DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca, de forma sintetizada. Eu fortemente não recomendo, é como se fosse uma droga, né, perigosa. E a ayahuasca, ela não é para ser usada como outras substâncias, né? Na realidade, ela tem que ser praticada em uma cerimônia sagrada, né? Não por questão de medo, mas porque ela abre muitas possibilidades, né, de nível de consciência. Então, e ela só vai funcionar adequadamente numa cerimônia, né, onde é construída uma plataforma energética, vamos dizer assim, multidimensional, e você consegue flutuar, né, nessas dimensões da quarta dimensão e da quinta dimensão, que são estados naturais do ser humano
que desperta, né? Eu recomendo, né, assim, sempre de uma forma sagrada, como uma forma de cura, de expansão da consciência, né, de encontrar o divino que está dentro de cada um de nós, né, como o Mestre Jesus fala, vós sois deuses e podeis fazer até mais do que eu faço, né? Então, mas a humanidade está nesta fase do ciclo da humanidade desconectada da realidade cósmica, da realidade do divino, e ela está desconectada porque perdeu a conexão à sua essência divina, que é o eu superior. Então, com uma cerimônia sagrada, né, adequada com a ayahuasca, você pode acessar, né, esses níveis multidimensionais, que é um direito de todo ser humano, e eu costumo dizer, brincando, mas é uma verdade, que uma boa cerimônia com a ayahuasca equivale a 7 anos de meditação no Tibete, tá bom? Gratidão.